Olá, amados! Como vocês estão? Aqui é a missionária Meine Avelino, a serviço do Rei Jesus. E você está no canal Sementes de Vida. No Sementes de Vida de hoje, a nossa reflexão versa sobre um tema imprescindível, necessário, fundamental para os dias de hoje e para todo ser humano. Nós vamos falar sobre a paz, a verdadeira paz, a paz que transforma, que sustenta, que restaura, que pode ser multiplicada. Quantas vezes você se sentiu cansado, sobrecarregado, angustiado, olhando para a sua vida e se perguntando: por que tanta luta? Por que tanta ansiedade, medo, tristeza? Quantas vezes você já se sentiu assim? Ou conhece também alguém que está passando por situações onde está com um conflito na alma, angustiado, desesperado? Pois é, talvez você esteja tentando ser forte, segurando as suas lágrimas que ninguém vê, tentando sorrir quando na verdade o seu coração está gritando por socorro. E eu preciso lhe dizer algo. Deus te trouxe aqui hoje porque Ele quer multiplicar a paz na sua vida. Essa paz não é como o mundo dá, não é uma paz momentânea, não é uma paz superficial, mas é uma paz que preenche a sua alma, a sua mente, fortalece você, traz cura contra a depressão, contra a ansiedade. Então, fica comigo até o final, porque hoje Deus tem uma palavra direta ao seu coração. Vamos juntos descobrir o caminho da verdadeira paz, aquela que vem do alto. Vem comigo! Primeiramente, vamos definir paz. O dicionário diz que é um estado de espírito de uma pessoa que não é perturbada por conflitos e inquietações. Mas o significado bíblico vai muito além da ausência de conflito. A palavra paz, do hebraico shalom e do grego eirene, significa um estado de harmonia, equilíbrio, justiça, bem-estar e prosperidade, tanto em relação a Deus como em relação ao próximo e à criação. É um estado de plenitude e integridade que se manifesta na vida interior, na relação com os outros e também com o mundo. No Antigo Testamento, a paz era vista como uma bênção de Deus, especialmente após a restauração entre Deus e o seu povo Israel, devido a períodos de conflito e pecado. Já no Novo Testamento, Jesus Cristo, o Messias prometido e profetizado, anunciado pelo profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 6, Jesus é descrito como o príncipe da paz. Isaías capítulo 9, versículo 6. Afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Conselheiro, Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Tar Shalom, Príncipe da Paz. Oh glória! Ah, amados, é Jesus que oferece a paz como uma bênção, uma dádiva aos seus seguidores, aos seus filhos amados. É mais do que a ausência de conflito, é um estado de reconciliação com Deus, porque está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 1: assim, tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por intermédio, ou seja, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus! Este versículo, ele enfatiza a paz que é obtida por meio da justificação pela fé, através de Cristo. E também nós devemos procurar essa paz com Deus e paz com o próximo. Romanos 12, 18. É uma responsabilidade individual na busca pela paz. Escute só: no que depender de vós, tende paz uns para com os outros. Isso significa que devemos promover a paz, a justiça, o respeito, a comunhão. Devemos ter a paz com um objetivo a ser buscado em todas as áreas da nossa vida. Ela deve ser vista como um bem supremo, que não deve ser somente buscado, mas também conservado, com fé, obediência à palavra, solidariedade e amor. É importante estarmos dispostos a contribuir para que haja paz em nossas relações interpessoais e em comunidade. Na prática, seria evitar atritos e conflitos com os outros, buscar soluções pacíficas para as dificuldades, comportar-nos prudentemente no agir e no falar, procurar viver bem com os outros, seja entre familiares,
familiares, colegas de trabalho, amigos, irmãos da igreja. Amados, nós sabemos que a convivência não é fácil muitas vezes, por causa de temperamento, opiniões diversas, maneira de falar. Então, a própria palavra, ela nos instrui no que depender de vós, tende paz uns com os outros. Então, muitas vezes, a paz, ela não depende somente de você. Às vezes, a outra pessoa tem um atrito com você está querendo estar em paz, mas aquela pessoa não libera perdão, aquela pessoa tem um coração duro, você se ressente com isso, você se incomoda com isso, e isso muitas vezes traz aquela angústia na alma. Mas a palavra do Senhor diz que nós precisamos fazer a parte que nos cabe. Nós devemos fazer o nosso melhor, na medida do possível. Então, se de repente tem alguém que você sabe que tem algo contra você, então vá lá, converse, procure uma reconciliação, seja humilde, não fique só esperando que a outra pessoa venha, dê o seu passo de fé, estenda a mão, sabe? Muitas vezes, só o fato de a gente pedir uma desculpa, dizer me perdoe, isso já resolve, porque a outra pessoa se desarma. E se de repente você pede perdão e a pessoa não perdoa, mas você fez a sua parte, você fez a parte que lhe cabe, você fez o que dependia de você fazer. Então nós precisamos compreender essas coisas. Há circunstâncias e pessoas que se comportam como ladrões da paz, que querem roubar a paz, como por exemplo, palavras ditas com o intuito de machucar, de humilhar, violência psicológica e até mesmo física, problemas financeiros, crises no casamento, na família, diagnósticos médicos, ansiedade pelo futuro, solidão, sentimento de vazio, depressão, tristeza profunda, culpa pelo passado, críticas que não são para ensinar e sim para humilhar, raiva, revolta, indignação, falta de perdão, medo do que pode acontecer em determinada circunstância. A depressão, ela tem sido considerada a doença do século, mas eu tenho uma boa nova de Cristo para a sua vida. É que Jesus, ele é o príncipe da paz, e a palavra de Deus tem receita para as nossas vidas, para que nós venhamos a colocar em prática e sejamos bem-aventurados, sejamos felizes, bem-sucedidos, mais do que vencedores em Cristo Jesus. A palavra do Senhor em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 nos diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aleluia! Que coisa tremenda, amados. Nós somos humanos, nós somos falhos, nós nos sentimos muitas vezes ansiosos. Quantas vezes eu não fiquei ansiosa conhecendo a palavra de Deus, mas imediatamente eu procuro voltar a trazer à minha memória aquilo que me pode dar esperança. Eu procuro lembrar desses versículos e trazê-los ao meu coração, à minha mente, procurando colocar em prática, orando. A palavra do Senhor manda orar, então vou orar. Manda eu não murmurar e sim agradecer. Então, pela oração, pela súplica, pelo clamor, com ações de graça, não é murmurando, não é desacreditando, não. Vamos apresentando ao Senhor todas as nossas causas, porque é na oração que a paz de Deus, ela vai exceder todo entendimento. Como assim exceder o nosso entendimento? É porque nós estamos no mundo natural, vendo as coisas que estão aqui à nossa vista, mas a paz do Senhor, ela vai exceder o entendimento, ou seja, ela vai dizer, olha, olhe para essa circunstância aqui, creia que eu estou no comando, que eu estou no controle, que eu estou cuidando, você só precisa ter fé, confiar, fazer a sua parte no que lhe cabe, que essa paz que o Senhor nos dá, ela excede a todo entendimento, justamente porque ela sai do plano material, do plano natural, e nós estamos falando no plano sobrenatural. É uma paz sobrenatural, que ela consegue ultrapassar, ela consegue exceder aquilo que a nossa mente, a nossa vista vê, porque o Senhor nos traz o olhar da fé, os olhos da fé, porque o justo não anda por vista, mas sim por fé. E aí, essa paz, ela vai guardar o nosso coração e a nossa mente. Olha que tremendo, irmãos. Isso é um exercício que precisamos fazer constantemente na nossa vida. Orar, falar com Deus. Não precisa você esperar somente o horário da noite para você orar. Você vai orando durante o dia, vai apresentando a Ele, vai conversando com Ele, vai lavando a louça e vai apresentando as suas causas ao Senhor. E tire de fato um momento específico para você estar ali mais contrita com Deus, com um tempo voltado para Ele. Não só o tempo de culto, de você estar lá na igreja, não só
só esse tempo que é imprescindível, que é maravilhoso, mas aquele tempo no recôndito do seu lar, no seu aconchego, onde você se sente que tem liberdade de falar com Deus, num momento mais no secreto, como a palavra do Senhor diz, para nós entrarmos no nosso quarto, fechar nossa porta e falar com o nosso Pai, que Ele nos ouve. Aleluia, glória a Deus. Comece, amado, a falar com Deus, e se você já tem esse hábito, continue, porque a resposta virá e será a resposta de vitória para mim e para a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. O que o Senhor está dizendo com esse versículo é justamente dizendo assim: filha, filho, entrega para mim, tire esse peso dos seus ombros, pare de tentar controlar o que você não pode, mas fala comigo, entrega suas dores, seus medos, sua ansiedade, porque eu, o Senhor, vou colocar paz aonde há confusão. Oh, glória! Jesus é tremendo. Há pessoas que acham que a paz é quando não se tem problemas, é quando há ausência de problemas, e não é. A paz é a presença de Deus, mesmo em meio às guerras da vida. A paz, ela não vem quando tudo se resolve, ela vem quando você aprende a confiar, quando eu e você aprendemos a confiar. E aí, quando nós colocamos essa confiança em Deus, chegamos nesse estado de graça, de paz, aí Deus começa a colocar as coisas no lugar, Ele começa a resolver, as coisas vão tomando posição, porque você tomou essa postura de fé diante do Senhor, e Ele vai honrar a sua fé. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 2, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. E aqui não é apenas uma saudação, mas é uma declaração profética. Deus está dizendo que é possível viver uma paz que cresce, que se multiplica, que se renova a cada dia. E como essa paz ela pode ser multiplicada em nossas vidas? Qual é o caminho para isso? Primeiro, conhecimento de Deus. Segundo, entregar as nossas preocupações a Ele. Terceiro, permanecer na palavra. Quarto, guardar a mente e o coração em Cristo. Glória a Deus. E aí, falando sobre conhecimento da palavra, quanto mais eu e você nos aproximamos de Deus, mais paz você tem. Por quê? Jesus não é Deus e Jesus não é o príncipe da paz? Então, quanto mais você se aproxima de Deus, mais paz você tem. A distância de Deus, ela gera vazio, insegurança, medo. Nós não somos os mesmos, não estamos no mesmo estado de espírito quando nós estamos distantes do Senhor do que quando nós estamos próximos a Ele. Dentro de nós, na nossa mente e no nosso coração, a maneira de nos mover, de enxergar as coisas muda completamente. Nós precisamos estar pertinho de Jesus. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. E aí nós vamos começar a ver diferente e receber mais da parte do Senhor, seja em âmbito espiritual, emocional, material, financeiro, porque o Senhor, Ele tem prazer em abençoar o seu povo. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 5, verso 7. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Ou seja, entregar as preocupações a Deus. O Senhor está dizendo aqui, me entrega, deixa eu cuidar de você. O salmista Davi, no Salmo 37, versículo 5, nos diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. Olha, irmãos, se nós fôssemos nos preocupar, e muitas vezes nos preocupamos, só a preocupação em si resolvesse, ninguém tinha mais problema, porque era só ter problema, ficar preocupado e seria resolvido. Então não adianta ficarmos preocupados. O que adianta é a gente pegar essa preocupação e entregar na mão daquele que resolve as nossas causas. Nós precisamos chamar à existência aquilo que não existe. Olhar com olhos de águia, enxergar lá na frente, já imaginar tudo resolvido, tudo providenciado por Deus, porque Ele está no controle de tudo, Ele é soberano, Ele é todo poderoso. Então nós vamos chamar à existência como o Senhor fez. Ele chama à existência aquilo que não existe. E nós somos seus filhos, então vamos usar esse modo operandi do Senhor e vamos chamar à existência pela fé aquilo que não existe. Isso que não existe vai se materializar, porque a ordem primeiro vem lá de cima. Tudo o que acontece aqui, a Bíblia diz também que toda boa dádiva, nós estamos falando de coisas boas, vem lá de cima, vem do Pai das luzes. Então já foi determinado lá. A bênção já está lá para mim e para você. Nós precisamos enxergá-la, nós precisamos andar e nos mover em fé. Eu já estou preparando a minha lista de ação de graça aqui do culto. Não estou vendo nada acontecer ainda. Estou como ao rei Josafá, em meio a uma grande guerra, mas ele disse, Senhor, não sei o que fazer. Nós não sabemos o que fazer, ele e o povo, mas os nossos olhos estão postos em ti. E eles jejuaram, eles oraram, o Senhor deu a estratégia de colocar o louvor, de adorar, o Senhor deu uma estratégia de como eles iriam vencer, e eles não chegaram nem a pelejar contra os inimigos.
não chegaram a pelejar nem contra os moabitas nem amonitas. Por quê? Porque o Senhor fez com que esse povo, que era contrário a eles, esse povo mesmo se desentendesse, e ali mesmo começou uma guerra entre esse povo, e Israel foi vencedor sem nem ter entrado na batalha. Só foi depois pegar os despojos da guerra. Olha que coisa tremenda. O poder de Deus, quando nós oramos, confiamos, Ele nos dá estratégia para vencer. Glória a Jesus. Então permaneça na palavra. Salmo 119, versículo 165 nos diz: muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Quer muita paz? Então permaneça na palavra. Ame a lei do Senhor. Obedeça a palavra do Senhor. Quem anda na palavra anda na paz, mesmo nas batalhas, porque aguarda confiante a solução do Senhor. Filipenses 4:7, nós já falamos aqui. Guardar a mente e o coração em Cristo. Isso é uma blindagem espiritual. E a paz de Deus guardará o coração e a mente de vocês. A paz de Deus nos protege contra o medo, contra a ansiedade, contra os pensamentos de derrota. A sua mente muitas vezes é bombardeada, mas você precisa dizer: está repreendido em nome de Jesus, e trazer à sua mente coisas boas, aquilo que lhe edifica. A palavra do Senhor nos ensina isso. O que for de boa fama, o que for de boa fé, se há algum louvor, seja isso o que deve ocupar o nosso pensamento. E Deus tem uma promessa linda para mim e para você. Olha só o que é que nos diz Isaías 26, versículo 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito, ou seja, cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. O Senhor está nos dizendo: se você firmar seu coração em mim, se decidir confiar de verdade, eu vou conservar você em paz. E não é qualquer paz, é perfeita paz. Oh, aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor. Salmo 29, versículo 11 nos diz: o Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. Oh, glória a Deus. Então, meu amado, Deus não te deixará fraquejar. Deus não te deixará fraco. Não, Ele vai lhe fortalecer. Ele te dá força, te sustenta, te cobre com paz, mesmo em meio às tempestades da vida. Amém? E talvez você tenha ficado aqui nesse vídeo, escutando aqui com o coração aflito, chorando muitas vezes na sua casa, pedindo a Deus uma resposta, e Deus te trouxe aqui para te dizer: eu te amo, eu cuido de você, e hoje a minha paz está sendo multiplicada sobre a sua vida, diz o Senhor. Receba essa palavra profética e vamos fazer oração. Antes de orarmos, eu gostaria de pedir para você deixar o seu like. É muito importante aqui para nós o seu apoio, você se inscrever também, enviar esse vídeo para mais pessoas, para que possam ouvir essa oração de bênção sobre a vida delas também. Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, hoje, Senhor, eu oro por essa vida que está aqui comigo, Senhor. Ó Jesus, Tu és o príncipe da paz. O meu irmão, o meu amigo, a minha amiga que está ouvindo essa palavra, Tu conheces a dor de cada um que ele carrega, muitas vezes o medo, a angústia, o peso que ninguém vê, Senhor. Ó Espírito Santo, visita essa vida, visita essa casa, esse lar, esse coração, essa mente, Senhor. Tira toda a ansiedade, todo o medo, toda a tristeza, a opressão, Senhor, todo o pensamento contrário, pensamento de derrota, espírito de angústia. Ah, Pai, em nome de Jesus e para a Tua glória, derrama, Senhor, a Tua paz, essa paz que excede todo entendimento, essa paz que multiplica, que preenche, que fortalece, que cura, Senhor, que transforma. Oh, aleluia. Ah, Jesus, Tu és maravilhoso, Senhor. Que essa vida hoje se sinta cuidada, se sinta amada, protegida e renovada por Ti. Aleluia. Ah, Pai, eu declaro paz no espírito, paz na mente, paz nas emoções, paz no lar, Senhor, paz nos relacionamentos, paz sobre toda a área da vida dela, Pai. Em nome de Jesus e para a Tua glória, nós dizemos amém, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Oh, meu amado, que bênção é sentir a presença do Senhor, é saber que Ele está conosco, é sentir essa paz. Eu falo daquilo que está cheio o meu coração, como diz a palavra do Senhor, que a boca fala do que está cheio o coração. E glória a Deus que meu coração está cheio de paz. Estou travando uma guerra. Em que área da minha vida, Deus sabe, mas Ele me deu a condição, pelo poder da palavra e do Seu Espírito Santo, de eu não deixar mais problema no pedestal. Não, esse pedestal caiu por terra, porque eu elevei a minha fé em Jesus, e eu disse: Jesus, eis-me aqui, está aqui a minha causa, e eu confio em Ti. E coloquei essa palavra em prática, para eu gravar isso aqui para vocês, amados. Eu fui provada nessa palavra sobre paz, mas eu quero dizer que eu fui aprovada também, porque em nome de Jesus eu estou vivendo essa paz
em meio às guerras. Eu estou vivendo, Jesus tem guardado minha mente e meu coração. E se Ele fez comigo, Ele faz com você também. É só você crer e colocar em prática o que falamos aqui. Ore ao Senhor, apresente a Ele. Glória a Deus, com fé, louve, sabe? Deixe o Senhor acima de tudo e de todos tomar o primeiro lugar na sua vida. E você verá a glória de Deus. Porque se tu creres, tu verás a glória de Deus. Aleluia. Então, se essa palavra falou com você, escreve assim nos comentários: eu recebo a paz de Deus. Shalom significa dizer paz. Até o próximo vídeo. Beijo, cheiro, shell. Fui!